de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco dos classificados para a final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, já que Corinthians e Vasco tiveram uma classificação muito parecida, ambos que se classificaram nos pênaltis, Corinthians enfrentando o Cruzeiro e Vasco enfrentando o Fluminense. Acredito que o jogo do Corinthians, ou mesmo a classificação do Corinthians, foi um pouco mais emocionante que a do Vasco, mas acho que em igual também, ambas tiveram suas emoções de uma forma diferente. Então teremos um time paulista enfrentando um time carioca. Eu acho que esse tipo de rivalidade é algo que realmente alimenta e deixa as coisas um pouco mais interessantes. Mas, ao meu ver, o Corinthians vem como forte favoritismo para conquistar a Copa do Brasil. Entretanto e todavia, a segunda final vai ser realmente decidida na casa do Vasco. Não sei se é São Januário ou se vai ser no Maracanã. Porém, tendo o Vasco com sua maior torcida, acredito que o Corinthians vai ter uma certa dificuldade, caso não consiga um largo placar no primeiro jogo, que aí sim vai ser Itaquera. Então eu acredito que o Corinthians não vai ter grandes dificuldades, mas assim como jogos individuais têm a sua certa dificuldade ou mesmo periculosidade, jogo de final pode ser 11 contra 11, tudo pode acontecer, então a gente realmente vai ter que esperar para analisar o que vai acontecer em cada jogo. Aqui no canal eu vou pedir para vocês que deixem o like, comentem e compartilhem, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por Leonardo D'Amico. Aspas para a matéria. Vasco e Corinthians fazem final para tentar salvar temporada conturbada. Clubes tiveram desempenho irregular em 2025. Se você achou que eu ia trazer matéria legal enaltecendo Corinthians e Vasco, maluco, achou errado. Eu justamente resolvi trazer essa porque ambas as equipes tiveram um ano muito conturbado. Apesar de que o Corinthians talvez seja em quesito futebolístico um pouquinho melhor que o Vasco, já que conquistou o estadual. O Vasco não chegou nem perto, já que foi o Flamengo. Nos bastidores, meu amigo, acho que as duas equipes realmente competiram para ver quem fazia pior ou o que se tornaria mais conturbado. Então eu quero trazer aqui a realidade para vocês, realidade dos fatos. Você acha que eu vou só elogiar? Tô fora. Bora comentar um pouquinho sobre a matéria. Então, aspas mais uma vez para a matéria. Vasco da Gama e Corinthians fazem final da Copa do Brasil a partir de quarta-feira, dia 17, com o jogo de ida na Neoquímica Arena. Tanto Cruz Maltino, eu acho esse nome muito estranho, Cruz Maltino, vamos embora, quanto o Alvinegro, me lembra de Alvinegro praiano, mas tudo bem. Quanto o Alvinegro tiveram uma temporada irregular, com eliminações e desempenhos ruins no Brasileirão. O título do torneio pode salvar o ano e apontar para um horizonte melhor para 2026. Eu até entendo que muitas vezes títulos mascaram maus resultados, e eu acho que eu ia falar que os dois times realmente têm um exemplo disso, né? Porque, de fato, quem conquistar a Copa do Brasil vai ter o seu ano totalmente mascarado e, assim, vai ficar estranho, porque os torcedores vão realmente poder mascarar todas as gestões e decisões ruins de cada time. Se o Corinthians vence a Copa do Brasil, ele terá tanto para se orgulhar do ano, né? Tanto o estadual como a Copa do Brasil. E aí olhar para uma instituição igual a do Palmeiras, que é a grande rival do Corinthians, e falar: olha só, vocês são tão bem organizados, vocês têm um time muito melhor, só que esse ano vocês não conseguiram nada, e a gente, que entre aspas estamos nadando na lana é foda, na lama e na bagunça, conseguimos 2 títulos. Então aí entra aquele falso moralismo de que então talvez continuar da bagunça seja a melhor opção do que se organizar, sabe? Isso daí, ao meu ver, é a pior coisa a se dizer, e talvez a coisa mais covarde e injusta de se dizer, que você vai preferir uma bagunça do que algo muito bem organizado e estruturado. Eu acho que o torcedor corintiano, apesar de talvez conseguir realmente conquistar a Copa do Brasil, e talvez independente disso, deva realmente olhar para dentro de si, na parte da instituição, e analisar e ver que, cara, as coisas foram de mal a pior. O Corinthians foi noticiário de algo criminal, policial, tá ligado? Então,
Isso não é algo que se deve realmente rondar o clube. Já no caso do Vasco, foram várias e várias decisões ruins que fizeram com que o clube estivesse numa situação tão ruim. Então, eu acho que para ambos os clubes, quem ganhar esse título, realmente, por mais que seja algo muito bom, pô, tem que se comemorar, óbvio, tem que se comemorar. Mas já pensando para o próximo ano, no ano 2026, ambos os clubes deveriam, principalmente os torcedores, deveriam prestar atenção nas decisões dos seus comandantes, porque acho que não é muito bom ficar realmente nessa situação. O Corinthians em 2025 começou a temporada com uma frustração de mais uma eliminação na pré-Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, perdendo por 3-0 no jogo de ida no Equador. Um mês depois, o clube conquistou o título do Paulistão contra o rival Palmeiras na final, o que empolgou o torcedor para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana. Trágica empolgação. Na Sul-Americana, o Corinthians sequer avançou para a segunda fase. O time de Dorival Júnior somou apenas 8 pontos e ficou na terceira posição do Grupo C, atrás de Huracan e América de Cali. No Brasileirão, o alvinegro permeou no meio da tabela durante quase todo o torneio e terminou apenas 13ª colocação com 47 pontos abaixo do Santos. Isso aí realmente precisa ser frisado, porque o Corinthians vinha fazendo uma temporada até que irregular no Brasileirão, justamente para poder manter esse empenho nas competições que estavam participando, e talvez tudo isso não digo que foi em vão, mas não valeu tanta pena assim, porque realmente se o Corinthians não conquistar a Copa do Brasil, o ano que vem ele não disputa a Copa Libertadores, vai lhe sobrar mais uma vez a Sul-Americana e de repente cair fora numa fase de grupos de Sul-Americana é realmente vergonhoso. Cair fora numa pré-Libertadores é muito vergonhoso e o Corinthians meio que já tem isso pré-determinado. Eu lembro até hoje o vídeo do Cross comentando sobre isso, de que, cara, parece que toda vez que envolve Corinthians e Libertadores já vem esse pressuposto de que vai ser eliminado precocemente. E esse tipo de alcunha a um time tão grande que é o do Corinthians realmente deixa tudo a perder, faz algo que prejudique a marca. O torcedor vai tentar ao máximo mascarar isso e driblar esse tipo de situação, mas se algo como isso, como essa situação se tornar recorrentemente, infelizmente, a gente vai zoar pra caramba mesmo. Isso aí já vou deixar bem claro. Contudo, o que ficou marcado no ano de 2025 no Corinthians foi o fator extracampo. A temporada teve algumas questões fora das 4 linhas, como o impeachment do presidente Augusto Melo, invasão da sede do clube, notícias sobre uso indevido de cartão de crédito corporativo, da Vila, e a rescisão polêmica com a patrocinadora Master. É o que a gente já vem comentando por um bom tempo, eu acho que foi assim durante o canal, todas as vezes que eu trouxe assuntos do Corinthians aqui. São tomadas de decisões muito ruins e muitas vezes, alguma delas tomadas decisões que acabam acarretando uma investigação criminal em cima disso, e eu acho que isso só faz com que a instituição seja punida por decisões de pessoas mal intencionadas. Então, eu não sei, obviamente, qual realmente seria a melhor decisão a se tomar, ou mesmo o remédio para toda essa doença, esse câncer. Mas não vou ser demagogo e dizer que a SAF resolveria tudo isso, porque eu sei que não resolveria. Aqui no Brasil, muitas SAFs realmente têm dado um mau exemplo de funcionamento. E atualmente a gente tem até o exemplo de Flamengo e Palmeiras que não são SAF e estão dando muito certo. Então, não sei qual seria realmente a melhor decisão ou o melhor norte a se tomar. Mas é óbvio que continuar do jeito que está o Corinthians não pode, porque isso realmente faz um mal ao clube que vai chegar no momento que vai se tornar inacreditável. Eu não sei se a marca Corinthians chega ao ponto de morrer. Isso daí eu acho meio que impossível, porque o Corinthians é muito grande. Porém, quando você martela muito o prego, ele afunda. E na minha visão, esses tipos de polêmica são várias marteladas no prego que é o Corinthians. Então vai chegar uma hora que ele vai afundar. Então, se ele não tomar uma decisão melhor, ou mesmo aqueles que comandam o clube não mudar, as coisas vão continuar indo de mal a pior. Comentando um pouco agora sobre o Vasco da Gama em 2025, no Campeonato Carioca deste ano, o Vasco chegou à semifinal. Caiu quando caiu para o campeão Flamengo. Obviamente que disputar forças com o Flamengo na atual temporada é algo realmente muito difícil, principalmente por um Vasco que foi construído de uma forma, acho que não tão correta
depois passou por vários comandantes e cada um não soube meio que ditar o ritmo. Eu acredito que naquela época não era nem o Diniz, se eu não me engano, quem era o técnico era o Carille, acho, do Campeonato Carioca. Então, acho que o Vasco foi realmente muito maltratado esse ano. Assim como o Corinthians, o Vasco também decepcionou na Sul-Americana. O Cruz Maltino ficou na segunda posição do grupo G, com 8 pontos. Foi para os playoffs das oitavas e acabou eliminado para o Independente Del Valle. Aí é complicado, hein? Sendo goleado fora de casa por 4-0. Uma instituição assim que é de nome igual o Vasco, a gente espera pelo menos algumas tomadas de decisões que façam com que o clube saia desse tipo de situação ruim, ainda mais quando o Pedrinho assumiu essa posição sendo o vascaíno nato. Se esperava talvez um pouco mais de planejamento para o Vasco, que não veio da parte dele. Então eu acho que o torcedor vascaíno, que cobra muito do Pedrinho, deveria realmente continuar cobrando, porque as coisas deveriam melhorar e estão indo de mal a pior. No Brasileirão, o clube fez um torneio de altos e baixos. O time chegou a figurar na zona de rebaixamento em determinado momento, mas conseguiu uma grande recuperação e chegou a sonhar com uma vaga do Libertadores. Contudo, a equipe emendou resultados ruins nas últimas rodadas e terminou apenas em 14º, com 45 pontos, 2 a mais que o primeiro clube rebaixado. Então, toda essa situação que o Vasco viveu esse ano, esses altos e baixos, fizeram com que o clube não tivesse talvez uma boa sequência do Brasileirão. O Diniz ficou iludido com aquele 6-0 que ele meteu no Santos e depois daquele jogo ele mal conseguiu realmente um bom resultado com o Vasco. O Vasco depois perdeu uma boa sequência de jogos, empatou, deixou de ganhar alguns jogos. Então toda essa situação só demonstra talvez o torcedor vascaíno que deveria se preocupar um pouco mais com o planejamento do seu clube para o ano que vem, ainda mais tendo alguns jogadores despertando nesse final de temporada, que eu percebo que o Vasco tem tido alguns jogadores em destaque, mas é o famoso, às vezes rosas têm espinhos. Então, se não ganhar a Copa do Brasil, para o Vasco vai ser realmente um ano péssimo, trágico e totalmente complicado. O confronto então entre Vasco e Corinthians, que vai proporcionar essa Copa do Brasil. Quem vencer vai embolsar 77 milhões. Isso é um valor muito alto. É um valor que ajuda, obviamente, cada clube. Para o Corinthians vai ser só uma raspadinha na dívida de 3 bi, mas para o Vasco talvez seja um respiro para um próximo ano que precisa realmente ser melhor. Então, eu acho que para qualquer clube brasileiro isso é bom. E principalmente para clubes igual o Corinthians e Vasco, que tem assim, essa dependência e ausência de um bom planejamento. Além de carimbar uma vaca de direta para a Libertadores do ano que vem, o que os jogos da Libertadores também angariam bons resultados financeiros, não só por parte de torcida, como também premiações, as partidas da decisão do torneio mata-mata serão realizadas na quarta-feira, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e no próximo domingo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, o jogo da volta do Vasco vai ser no Maracanã, não vai ser no São Januário. Eu diria que talvez isso prejudicaria o Vasco, mas devido à classificação que foi feita em cima do Fluminense, não acho que esse tipo de desculpa possa ser utilizada caso o Vasco não consiga se classificar. Ou, se classificar, não, ser campeão, né? Porque não tem mais para onde correr. Então, vão ser 2 jogos eletrizantes. Eu acho que o primeiro jogo vai determinar muito do que pode acontecer no segundo jogo. Se o Vasco realmente conseguir segurar o Corinthians no primeiro jogo e não deixar o placar ser muito elástico, talvez no Maracanã ele consiga reverter ou mesmo conseguir uma vitória em cima do Corinthians e se consagrar campeão. Eu não consigo ter essa visão. Na minha opinião, o Corinthians já é campeão da Copa do Brasil muito antes de vencer o Cruzeiro. Pode buscar aí nos vídeos que vai ter algum vídeo aí comentando sobre essa situação de que não pode deixar o Corinthians chegar, porque quando chega, ele leva. E nesse caso, eu acho que o Corinthians vai levar a Copa do Brasil e vai conseguir mascarar esse ano que foi totalmente terrível. Então esses foram os meus comentários pré-final de Vasco e Corinthians. Pode falar que é dor de cotovelo? Pode. Inveja? Talvez. Mas é aquela, né? A gente gosta muito de secar um bom corintiano, um bom time do Corinthians. Mas nesse caso, eu acho que, pelo menos pra mim, quem vencer é chato. Porque o Vasco é chato,
Torcedores vascaínos são chatos, corintianos não vou nem dizer, então gostaria muito que fosse talvez um Fluminense da vida ou o Cruzeiro, porque aí nada me afetaria, nada me deixaria assim um pouco ressentido, mas infelizmente a decisão vai ficar à conta de Vasco e Corinthians e é o famoso que vença o melhor. E vocês, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir seu like, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!